imensamente essa oportunidade de tê-la aqui nessa terça-feira conosco. Nós estamos, né, na trajetória do Grupo da Gratidão. Eu acho que fé e gratidão andam juntas, têm uma relação muito bonita, e eu não consegui imaginar outra pessoa para falar para a gente sobre esse tema que não fosse você, pela sua vivência, né, da sua espiritualidade. Então, assim, eu vou deixar que você se apresente, né, não vou falar, muitas pessoas aqui não te conhecem, então, assim, é uma oportunidade também de você poder falar um pouquinho do Viva Sua Real Beleza, da sua proposta, né, e muito obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço, Nádia. A Nádia, nós já somos companheiras já de eventos, agora na modalidade online, né? Semana passada ela esteve comigo numa live. E, então, eu sou Ivna, tenho 5 filhos, né? Maria Clara, que tem 15, Amanda, que tem 11, um bebê que eu perdi no aborto, depois veio o João Lucas com 6, e um bebezinho agora que fez 10 meses comigo. Eu sou casada, agora vou fazer 18 anos de casada, e como profissão, embora eu me formei em jornalismo, minha área de atuação é mesmo a fotografia. E a fotografia acabou me conduzindo, né, no ano de 2013, para um trabalho voltado para mulheres. Né? Eu comecei fotografando grávidas, gestantes, crianças, e eu acabei despertando para o trabalho de fotografar mulher, e essa fotografia de mulher me levou, me conduziu a lugares muito bonitos, me conduziu a histórias muito fortes, muito marcantes. Sábado, eu estava fazendo um ensaio de formatura infantil, né? E foi o último, eu imagino, né? Se aparecer alguém, eu agendo, mas eu comecei a fazer. Meu filho deu muito certo, e essa criança que veio no sábado, inclusive, por que eu estou dizendo isso? Porque uma amiga muito querida falou assim: você tem um imã para atrair essas histórias, assim. Eu não procuro essas histórias, elas vêm até a mim. E uma história muito forte, né? Porque é um menino com paralisia cerebral e cego. E a mãe e o pai sonhando em ver a foto dele com a beca de formatura. É claro que foi um desafio tremendo fazer as fotos, mas foi de uma alegria absurda ver a emoção dos pais e o resultado do trabalho, né? Uma criança que nasceu com 26 semanas, prematuridade extrema, sobreviveu a uma parada cardíaca de 17 minutos, faltou oxigenação e ficou um ano no CTI. Milagre. Aí eu falei que essa história eu vou ter que contar, eu estou contando para vocês primeiro, mas eu vou contar na Páscoa, porque a gente está carecendo de notícias assim, sabe? Que a vida grita, né? Então, assim, eu sempre fui atraindo essas histórias e descobri que essas histórias, assim, que saem do que eu chamo de normal, essa expressão é uma expressão não muito adequada, mas é só para ser didaticamente mais fácil de entender. Quando você fotografa uma mulher que tem uma deficiência, eu vou pegar mulher aqui por ser mais a nossa praia, né? Quando você fotografa uma mulher que tem uma deficiência física, que ela tem uma cicatriz, ou seja, que não se encaixa naquilo que a gente entende como padrão estabelecido, que é bonito, que é funcional, que é útil, acaba que a gente com muito trânsito. Está falando junto, né? Tem que pedir para fechar o microfone, gente. Ah, tá. Então, quando a gente fotografa, quando é que eu estava mesmo? Peraí. Quando fotografa pessoas com deficiência. Peraí, eu estava falando das... Ah, tá. Então, quando eu comecei a fotografar essas mulheres, eu fui percebendo que aquilo fazia melhor para mim do que para elas mesmas. É claro que fazia muito bem para elas, mas me via muito claro como que nós, essas mulheres ditas normais, né, que eu estava dizendo era isso, que didaticamente falando, a gente é muito mais prisioneira do que elas, né? Então, por exemplo, quando Nádia já narrou várias vezes, está no livro dela, que quando ela foi cortar o cabelo, ela sempre teve as madeixas longas, no dia que ela foi cortar o cabelo carequinha, que ela olhou assim, falou: não é que eu tô até bonita de careca, ela ficava com medo de como é que ia ficar a careca dela.
Por quê? Porque diante de um câncer, diante da iminência de uma morte mais próxima, tem coisas que ficam menores. Nós não estamos falando aqui de autoestima, que você não tem que ter, não é nada disso. Elas se tornam menores. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma mulher, uma das que eu fotografei que muito me marcou, né, que tem uma doença degenerativa e que pesa 25 quilos e tem uma perninha fininha, veste a roupa de uma criança de 8 anos de idade. Quando ela fala que o mais alto grau de sofisticação, quando ela fala que não existe sofisticação maior do que aceitar com ternura suas próprias limitações, aceitar com classe as suas imperfeições, e ela, eu orgulho dela, né, porque ela já passou por um processo e chegar hoje, onde ela chegou com 25 quilos, é para ela uma vitória, as outras questões vão ficando menores. Foi daí, então, que surgiu o Viva Sua Real Beleza, um projeto que acabou fazendo com que eu e a Nádia nos uníssemos assim, nos conhecêssemos via a Neide, que era uma amiga já de longa data, e a partir daí vieram parcerias e sempre um prazer, né? Sobretudo o projeto da exposição de perucas Mulan, né? Que é o projeto Metamorfose, da exposição Metamorfose. Enfim, aí foi com alegria que eu recebi o convite para esse tema da gratidão. Eu achei tão engraçado quando ela me chamou para gratidão. A primeira grande resposta que eu teria, eu falei assim, eu não sou uma pessoa indicada para falar isso, porque eu sou uma pessoa ingrata. E ela deve até assustar. Então, eu me recordo que uma vez eu estava num retiro, uma coisa muito forte da minha apresentação, né? Eu falei tantas coisas, o que eu sou, o que eu faço, eu falei dos meus papéis, mas o que eu sou mesmo, a Ivna, o que define a minha identidade, eu acabei não falando. A Ivna é filha amada de Deus. Essa é a maior identidade que eu posso carregar. Essa certeza inabalável de que eu sou uma filha, eu não sou só criatura, eu sou filha. Em Jesus, eu me torno filha, não apenas uma criatura, né? Em Jesus, todos nós fomos adotados. Então, eu sou filha amada de Deus. E essa identidade de filha amada de Deus, então eu sempre participei também, de jovem, muito nova, comecei a participar de retiros e tudo, e eu me recordo de um desses retiros que eu fui me confessar, e o padre virou para mim e falou assim, minha filha, você está pior do que as lamentações de Jeremias. De tanto que eu reclamava, que é um texto bíblico famoso, as lamentações de Jeremias, né? Então, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. E quando eu estava lendo o livro da Nádia, que eu tive a grata surpresa de fazer o prefácio, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ela disse assim que, quando chegou o câncer, ela não ficou questionando a Deus, assim, por que comigo? Por que? Ela perguntou para quê, mas mais do que isso, por que a gente não questiona as coisas boas que acontecem com a gente? Por exemplo, eu consegui ter essa casa, que eu sonhei tanto. Por que eu não questiono por que conseguiu a casa e outros não conseguem? Às vezes eu só questiono as coisas ruins que acontecem. Aí eu paro e penso o seguinte, o grande exercício de exercer a gratidão no itinerário espiritual é aprender a gratidão nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, né? Falar de gratidão quando tudo concorre maravilhosamente bem, né? Quando o sujeito... É claro que existem as pessoas que têm tudo, mas elas não reconhecem de quem vem, né? Não reconhecem isso como uma graça, como um dom, como um presente. Graça significa dom imerecido. Então, é graça, é de graça. Então, é um dom imerecido. Nós não temos as coisas porque nós merecemos. É dom, é graça. E aí, quando ela traz essa perspectiva e quando eu penso como que eu iria trabalhar esse tema com vocês, eu fiquei pensando um pouco na gratidão pela via do sofrimento. O que é a gratidão neste processo? E a gratidão é algo tão importante que tem um texto bíblico, talvez, né, para quem é cristã, vai lembrar, que Jesus estava no seu caminho, esse texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 15 a 18, que diz assim, Jesus estava caminhando, né, e todo mundo queria os seus milagres, e ele encontra um grupo que tinha 10 leprosos. E a gente pode trazer hoje, a lepra era a doença maldita da época. Vamos pensar agora na Covid ou em qualquer praga do tempo atual, né? E um deles, vendo-se curado, voltou glorificando
Jesus ficou aborrecido quando ele curou 10 leprosos e apenas um voltou para lhe agradecer. E aí ele vai e questiona. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse, não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E mais para frente, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer, porque é ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, Jesus questiona, poxa, eu curei 10, por que só um veio agradecer? E esse um era um estrangeiro, esse um era um samaritano, ou seja, ele não era da raça escolhida, que era judeu, ele era maldito pelo povo judeu. E nos evangelhos existem várias situações em que um samaritano, tem um bom samaritano que acolheu a pessoa que estava precisando de ajuda, que levou para a hospedaria. A samaritana, que é um texto clássico de uma mulher que já tinha tido 5 relacionamentos, 5 maridos, que tem um diálogo com Jesus assim, de extrema profundidade. Então, o samaritano, quando Jesus reforça a questão do samaritano, né, na história, os evangelistas frisam a samaritana, é justamente para dizer que nosso Deus, esse Deus, ele é pai de todos. Aqui nós não estamos falando de religião, é de judeu, é grego. Não, nós estamos, é cristão. Nós estamos falando de um Deus que é pai de todos. E aí não importa a nacionalidade, o que vai determinar? Um coração agradecido. Aqui neste texto, a palavra fala do coração agradecido. No texto da Samaritana, em que Jesus tem um diálogo maravilhoso, eu falo que é o maior divã que já existiu, é o Poço de Jacó, onde a Samaritana vai se revelando a Jesus e ela vai tendo a cura das dores mais profundas da alma dela. Naquele momento ali, ela se torna adoradora. Né? Jesus fala assim, olha, vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores vão me adorar, não é no templo A, B ou C, no templo de Jacó, vai me adorar em espírito e em verdade. Então, a espiritualidade como um caminho de gratidão, e a gratidão como um caminho de espiritualidade, é assim, quanto mais um coração grato, mais repleta de uma espiritualidade fecunda. Né, gente? Tem que separar muito o que a gente está chamando de espiritualidade do que esse fenômeno religioso complexo que a gente está vivendo hoje, misturado, né? Que tá todo contaminado no sentido pleno da palavra. E aí, eu fiquei pensando no exemplo de alguns santos, de alguns homens da história que conseguiram fazer esse caminho, e dentre os que eu queria partilhar, eu queria pegar uma santa contemporânea, que é Madre Teresa de Calcutá, foi até canonizada. Eu tive a oportunidade de ler o livro dela, que se chama Venha, Seja a Minha Luz. Esse livro é um livro publicado depois da morte dela e que conta umas cartas que ela escrevia para o seu confessor, cartas secretas, que só o bispo e o confessor dela sabiam, que ela falava das dores mais profundas da alma dela. E ela pediu que nunca ninguém pudesse saber dessas cartas, mas depois que as cartas foram, a igreja entendeu a igreja católica entendeu que aquilo ali era a prova da santidade dela, da mortificação que ela viveu. E aí as cartas vieram à tona e se transformaram num livro. E olha que coisa curiosa, olha que coisa intrigante que faz a gente pensar. Madre Teresa era uma freira de uma congregação inglesa. Aí ela foi transferida para a Índia. Chegando lá, ela recebeu um chamado através de um sonho em que ela via muitos moribundos na rua e ela via Jesus no Calvário, e Jesus pedindo para que ela fosse a luz dele ali diante daquela treva, que era aquela pobreza, aquela doença, aquilo tudo que a gente vê nas imagens na Índia, né? As chagas da humanidade. E ela recebe aquilo e fala assim, bom, mas para eu fazer isso, eu vou ter que... Ela não conseguiria na congregação dela, então ela teria que fundar uma congregação. Aí começou um trabalho exaustivo, porque a obediência dela era tão grande, o medo dela ser desobediente à hierarquia era tão grande, que ela começou a falar, né? O meu Jesus está me pedindo isso, falava com o confessor, falava com o bispo, falava, e ela mandava cartas e cartas e cartas.
eu costumo brincar que se fosse na era do WhatsApp, o bispo, o confessor, tinha bloqueado ela, porque ela era insistente, ela era cansativa, ela era determinada. Sabe quando aquela pessoa quer uma coisa, ela não sai do seu pé? Assim era a Madre Teresa de Calcutá. E não foi por acaso que ela conquistou o que ela conquistou, né? Assim, em termos de uma obra social gigantesca. Mas o fato é que ela tinha uma profunda intimidade com Jesus e ela falava assim, eu sou sua menina. Aí, depois de muito sofrimento, muita busca, que ela conseguiu finalmente fundar as Missionárias da Caridade, aconteceu um fato que poucas pessoas sabem. Ela entrou numa secura, naquilo que os místicos, São João da Cruz, chamam de noite escura da alma. Ela entrou numa secura espiritual, num deserto, em que ela nunca mais conseguiu sentir a presença de Deus. O que é sentir a presença de Deus? Ela era aquela pessoa que chegava diante do sacrário, se prostrava e sentia Jesus face a face com ela. Tamanha intimidade. Depois que ela fundou a obra dela, ela sentiu um distanciamento. Assim. Ela tinha certeza que Jesus estava perto dela, mas ela não sentia. E aí ela começa a entrar em angústia e ela vai contando para o confessor por quê. Fato é que ela morre sem sentir a presença de Jesus, nas últimas cartas dela, já quando ela estava... E o que mais me chama a atenção nessa história, ninguém sabia. Ela nunca contou isso para ninguém. Ela nunca negou um sorriso. Ela nunca deixou de agradecer. E nessas cartas, ela se referia a Jesus dizendo assim, ô meu amado, não esquece sua pequenina, eu sei que você está aqui, dá-me a chance de continuar. Nunca reclamou. Agradecia. Até que, em dado momento, o confessor dela usou uma expressão que eu achei interessantíssima, falando assim, quem conhece mais o poder da água? Quem consegue experimentar mais a potência da água? Aquele que todos os dias abre a torneira e jorra a água da torneira? Ou aquele que, caminhando no deserto, encontra uma poça d'água que vai ser a fonte para saciá-lo e para abastecê-lo por muito tempo? Então, aí, eu estou contando essa história para dizer o seguinte, a gratidão, a via da gratidão, a via da espiritualidade, a via do sofrimento. Né? Como eu atravesso esse deserto, como que eu passo por ele? Eu passo com um coração agradecido ou eu passo com um coração rancoroso? Porque é um caminho, né? Você pode escolher, é uma escolha. Não sei se vocês, pela idade aí, quem tem na faixa dos 40, eu tenho 45, não sei se vocês vão lembrar como que o Cazuza morreu. Foi muito chocante a gente acompanhar. Eu me recordo que era a questão da AIDS, né, de ser HIV, era uma coisa muito fechada, ninguém podia falar, até que um dia ele resolveu fazer uma capa da revista Veja, não sei se vocês vão lembrar, ele aparece assim, cadavélico na capa da revista Veja, e ainda assim, na fase final, ele gravou um álbum chamado Burguesia, não, é Burguesia? Não sei qual foi o álbum, mas nesse álbum tem uma música que se chama Cobaias de Deus, em que ele fala que Deus é um ser ruim, mau, e que utiliza dos seus filhos, né, dos seus seres humanos, como cobaias. E a gente estava só no laboratório para brincar. E eu ficava pensando assim, como que deve ser morrer com esse sentimento? Como que deve ser fazer essa passagem que todos nós um dia vamos fazer com este coração, né? Aí você pega um que faz essa passagem de uma forma suave, leve, e aquele que vai fazer a passagem dessa forma machucada, sofrida. Então, a gratidão, para mim, como uma via de santificação, como uma via, a santificação aqui é no sentido de ser imitador de Cristo, né? O sofrimento, a gratidão no sofrimento, eu tô trabalhando aqui a perspectiva do sofrimento e não da alegria, porque a da alegria, eu pressuponho que quando a gente consegue alguma coisa, a gente fica com o coração grato. Eu fico vendo algumas cenas do Big Brother, ontem a menina ganhou carro, o outro ganhou. As pessoas, independente de religião, de fé, na hora que elas ganham a coisa, elas gritam, obrigado, Senhor, eu saí do paredão, obrigado, Senhor. Então, assim, às vezes, até meio que inconsciente, até quem não professa uma fé especificamente, ela agradece.
Mas a gente vai falar como gratidão aqui, como atitude de vida, diante daquilo que nos acontece, diante dos percalços da vida. E aí, a pergunta que fica é essa: como que eu me coloco neste lugar de coração agradecido, diante de atravessar uma turbulência? Eu me recordo que, nesses dias, eu até entrei no Facebook dessa moça para ler para vocês o que acontece. É uma menina, mulher, deve ser da minha idade, deve ter seus 42 anos, mora no Acre. Uma vez eu estive no Acre, tive a oportunidade de jantar na casa dela, numa dessas minhas missões religiosas, que eu fui para poder conduzir um encontro de jovens, e conheci a família. Ela tem 3 filhos pequenos, então a gente tem muita coisa em comum. Um marido sem comorbidade, sem nada, e ele pegou Covid, começou a tratar em casa, a situação se complicou, não tem hospital no Acre, foi de avião para o hospital em Manaus da Beneficência Portuguesa, e eu fiquei sabendo dessa história por um amigo em comum. Aí, quando eu abro o Facebook anteontem, ela pegou um texto, ela pegou uma imagem bíblica fortíssima, que é aquela imagem que Jesus está no barco, Pedro está numa tempestade no barco, e Jesus caminha sobre as águas e chama Pedro, e Pedro fica, eu vou, não vou, vou, não vou. E aí ela pegou essa imagem e escreveu o seguinte texto: qual é a situação hoje? O pai, o sogro morreu, e o filho, que é o marido, está no outro estado, entubado, né? Aí ela com 3 filhos pequenos no Acre. E a família toda mora aqui para o lado sudeste. Aí ela escreveu assim: como eu me sinto hoje? Me sinto num barco em alto mar agitado, que ao ouvir Jesus dizer, não tenhas medo, sou eu grito pedindo para ir ao seu encontro. E ele diz, vem. Eu desci do barco e estou caminhando sobre as águas agitadas. Enquanto eu fito os olhos nele, eu vou ao seu encontro levando minhas súplicas pela restauração da saúde do meu esposo Rafael. Sei que se pelo menos por 1 milésimo de segundo eu tirar os olhos dele, eu começarei a afundar. Mas também sei que se houver fraqueza em mim, isso aqui eu achei assim, mas também sei que se houver fraqueza em mim, basta eu gritar por ele e sua mão irá me socorrer, me colocando novamente em pé e estará sempre comigo. E ela termina assim: Rafael, estou aqui, você pode me sentir. Que texto, né, gente? Escrevendo isso para o marido, que dor, né? Que vai conseguir entender o que está passando nesse coração. Mas, em nenhum momento, uma revolta, em nenhum momento, uma rebeldia, mas sempre agradecendo. O meu convite é para que eu fite os olhos no Senhor, para que eu não me afogue. Mas se eu vacilar, sua mão vai estar lá me sustentando. E esse texto é muito significativo. Por quê? Porque ele trabalha... Eu não estou fazendo as coisas que eu fazia mais assim. Ele trabalha a questão da tempestade. Você está no barco, e ele é um texto maravilhoso para ilustrar essa nossa lida com a vida, né? Esse tsunami que a gente vive, sobretudo nesse tempo. Então, a reflexão é a seguinte: Pedro vem, Jesus vem andando e fala, vem Pedro, e Pedro morrendo de medo de andar. E o que acontece no texto bíblico? Pedro vai andando, na narrativa, e no momento em que a onda começa a mexer, que ele vira para olhar a onda, ele começa a afundar. E ele sente muito medo. Aí ele é chamado a voltar os olhos para o Cristo para que ele continue. E o que é essa onda? Essa onda são as circunstâncias. Na vida, trazendo para a gente hoje é isso. Quando eu tiro os olhos, fitar os olhos, quando eu tiro os olhos do Cristo, igual aqui, eu estou olhando para a câmera, vocês estão vendo? É até mais difícil, porque a minha tentação é olhar para a cara de vocês, mas eu estou olhando para a câmera. Aí eu vou sair daqui para fixar o olho na Lorena. Eu tirei o olho e agora eu estou olhando para a Nádia. Eu parei, eu estou olhando as circunstâncias. A onda é a circunstância, mas o chamado é para que ele fixe
os olhos em Cristo. E ele fixando os olhos em Cristo, ele vai conseguir andar sem se afundar, né? O que a gente poderia chamar da casa construída sobre a rocha, que suporta a tempestade, enfim, os textos bíblicos, os evangelhos, eles sempre se complementam, né? Eles se convergem nesse sentido, de um coração agradecido. E eu, tem quanto tempo ainda, Nádia? Só para eu me organizar. Pode falar. Eu estou sem relógio. Ivan, agora são 8h05, mas a gente não marca tempo, não. Você pode acabar a sua apresentação, já que o Zoom não cai, entendeu? Pode ficar tranquila. Okay. Eu não vou estender muito, não. Pode deixar. E aí, nessa perspectiva, quero deixar o meu testemunho mais recente. Assim, e até assim, não é uma questão de expor, né? Mas uma questão de diferença de olhar. Por exemplo, eu e meu marido vivemos um tsunami no ano passado. Quando eu cheguei no final do ano, eu era pura gratidão. Eu vou trazer tanta lembrança boa de 2020. Já o meu marido, não. Meu marido falou comigo que a única coisa que ele vai lembrar de que ele esqueceu o ano de 2020. No calendário só existe o mês de maio para ele, que foi quando a nossa filha fez 15 anos e no dia seguinte nasceu o nosso caçula. É a única coisa que vai prestar para ele. Para mim, não. Por quê? Não obstante, eu vou narrar rapidinho, só para não tomar muito tempo. Eu estava grávida no ano passado, meu bebê nasceu em maio. Foi uma gravidez que foi um susto quando chegou a notícia em outubro de 2019, seja pela minha idade, seja pela preocupação. Já vinha atravessando uma questão financeira mais complexa. Eu sou autônoma, meu marido é autônomo, e de repente, quando a gente estava organizando a nossa vida para a chegada do nosso filho, eu não tinha um ajudante. Então, eu ficava muito sobrecarregada com as demandas da casa, os filhos na escola, você conseguia trabalhar. Aí, de repente, você tem pandemia, quarentena, seu marido diabético, meus pais idosos moram embaixo, e eu grávida. Ou seja, não tem como trabalhar. Aí, antes da gente pegar a Covid e viver todo o inferno da Covid, eu fui tomada de uma dor, de um sofrimento muito grande, no mês de abril. Eu fui no chão, eu chorava dia e noite, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou como que eu vou parir um filho nesse estado que eu estou? Eu sei que a criança absorve tudo aquilo, então, a mesma hora que eu chorava, sabe a sensação que essa mulher falava? Eu chorava, colocava a mão na barriga, pedia perdão ao meu filho, mamãe não está assim por sua causa, mamãe está assim por outras coisas, medo desse menino absorver isso. E então, foi um tempo assim muito sofrido. A gente foi vendo o desespero financeiro foi abatendo e o medo de todas as coisas, as reservas foram acabando. Quando chegou no final de abril para início de maio, um amigo muito querido, que exerce uma paternidade espiritual muito grande na minha vida, me ligou e me pediu encarecidamente que eu exercesse a humildade de aceitar ajuda, porque várias pessoas queriam me ajudar. E aquilo, para quem nunca precisou desse tipo de ajuda financeira, para quem nunca precisou recorrer a ninguém para pedir ajuda, para quem foi bem-sucedida, enfim, aquilo era humilhante para mim. Aquilo me causava um constrangimento absurdo, quiçá para o meu marido. Mas a gente não tinha outra opção. A gente precisava receber ajuda. E aí ele falou algo que foi muita cura para o meu coração. Por isso que eu falo assim, né? As coisas acontecem, você pode fazer daquilo, dessa limonada de limão, eu fiz uma limonada muito gostosa. Por quê? Porque eu tenho nos meus processos uma dificuldade muito grande de receber amor. O amor gratuito e genuíno. É uma questão terapêutica, mas é mais ou menos isso. Em algum momento na minha história, eu criei e projetei que eu só recebo amor das pessoas quando eu sou útil para elas. E isso faz com que eu entre num ciclo vicioso de excesso de ação, de produção, de fazer muitas coisas e tudo, muitas vezes extrapolando os meus limites, porque no fundo eu quero receber o amor. Todos nós que estamos aqui, qualquer ser humano, a nossa busca final é sempre receber amor. É receber amor dos filhos, é receber amor dos outros, é receber o amor de Deus. O amor, ele chega com várias linguagens. Cada um tem a sua maneira de receber. Mas para mim, para a Ivna, eu criei isso em algum momento, e é tão interessante isso. Nós somos 4 filhos na minha família, meus irmãos, e eu descobri
E somos 4 filhos muito diferentes. Então, assim, a minha irmã mais velha sempre foi a mais rebelde, a que deixava minha mãe com o cabelo em pé. Era a forma dela chamar atenção para receber o amor dos meus pais. O meu irmão é o inteligentão, passou com 17 anos de medicina, tipo assim, o menino prodígio, passa em todo concurso, sabe? Aquela inteligência em matemática, aí ele conquista o amor pela inteligência. Eu vou chegar em mim. A mais nova, a caçula, ela ficou frágil demais. Então, ela sofre com muitas doenças, são doenças que não é que é psicológica a doença, pode ser que seja, mas ela é concreta. Então, vira e mexe, ela está com alguma questão para demandar atenção. Isso, e essas coisas, gente, são muito interessantes. Aquilo que não é resolvido no passado fica te visitando no futuro, né? Mais cedo ou mais cedo volta. Ou está sempre presente, haja terapia para descobrir. E a Ivna resolveu se colocar no mundo de um jeito assim, eu vou ser a perfeita. Eu vou ser a que não vai dar trabalho. Eu vou ser a certinha. Eu vou ser a filha que nunca vai incomodar. E aí eu ocupei um lugar de invisibilidade, ou seja, eu não quero nem ser percebida num dado momento, e depois, num outro momento, essa invisibilidade se transformou no protagonismo absurdo, mas do pano de fundo que estava por trás prevaleceu. Qual era o pano de fundo? Eu só vou receber amor se eu der muito para a pessoa. Então, de repente, eu chego no ano de 2020 sem poder dar nada para ninguém. E convidada a receber gratuitamente, de graça. Receber dinheiro, receber carinho, receber atenção, receber colo, receber cuidado, entendeu? Sair daquele lugar. E aí, isso foi muita cura para mim. Interessante esses mecanismos, esses processos, porque talvez foi a primeira vez na vida em que eu recebi sem ter que dar nada em troca. E eu nem tinha o que dar em troca, eu não podia dar nada em troca, eu não tinha paciência nem para conversar, eu saí de todos os grupos de WhatsApp. Quer me ajudar? Ajuda, mas eu não quero nem conversa. E aí foi feito um consórcio de amigos, queridos, gente que me ama, que nos sustentaram por 5 meses. Nos ajudando, algumas pessoas da família, gente que me ajudava. Enfim, quando as coisas começaram a querer voltar ao normal, eu estava de licença maternidade, porque o neném nasceu em maio, junho, julho, agosto, então assim, eu já estava começando a me ensaiar para voltar a fotografar, para ir as coisas tomando o seu jeito, eu pego Covid. E aí, eu peguei Covid, fiquei muito mal. Não precisei me internar, não precisei tubar, nada disso, mas eu sei o que é medo. Eu sei o que é ter falta de ar. Eu vivi isso na pele. Eu sei o que é ver sua fraqueza. Eu sei o que é você ficar numa cama e não conseguir levantar. E com todo o fantasma que tem por trás da Covid, que é o medo da morte, o medo de deixar os filhos, o medo de pegar todo mundo, o medo dos meus pais pegarem, porque se você falta o ar, você não sabe se é ansiedade ou se é o pulmão. É uma mistura de coisas que a gente fica louco. Eu peguei, me isolei, mas depois foi uma cadeia. E aí, quando eu achei que as coisas iam começar a organizar, 40 dias ilhados, todos nós aqui em casa, porque todos pegaram. Todos pegaram. E a gente se viu numa situação que era eu, meu marido, minha irmã mais velha, minha filha mais velha, os 3 prostrados, meu marido se virando igual um louco para dar conta de. E assim, você não tem. Você pode pedir comida? Pode. Alguém pode fazer comida? Você pode, mas tem aquelas coisas, aquelas demandas próprias de uma casa. Você tem que fazer. A coisa tem que girar, a casa tem que funcionar. Alguém faz um sacolão para você, você deixa, mas tem que fazer comida, tem que arrumar a cozinha, tem que arrumar o menino, e todo mundo fraco, enfraquecido. Eu vi muita coisa acontecendo. Eu vi minhas filhas sendo amadurecidas como se fosse abacate enrolado no jornal. Uma amiga minha usou essa expressão: seus filhos vivem amadureceram igual abacate embrulhado no jornal. Me recordo que o Martim estava com 2 meses, quando eu peguei Covid, e a minha filha do meio, Amanda, que tem 11, na época estava com 10, ela porque queria pegar o menino no colo, e eu ficando com medo. Mamãe, deixa eu trocar ele, e eu ficava com medo, mas eu acabei deixando. De tanto que ela insistiu, porque aí tinha um filme tremendo da irmã mais velha que podia fazer tudo e tal. Eu me recordo que nos dias que eu estava no quarto, que a minha filha passando muito mal, e meu marido sem estar dando conta, quem que ninava, quem que trocava, quem que cuidava do bebezinho? A Amanda, porque ela foi a última a pegar.
E com ela foi de uma forma mais leve. E ela gosta de cantar, então ela canta aquela música do Tom Jobim, aquela que é agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que eu... É fundamental, é mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho. Se eu escutar essa música, a minha vontade é de chorar, porque eu ficava no quarto ouvindo ela ninar o meu menino com essa música cantando para ele. Então, são essas memórias. Passamos isso, as pessoas se solidarizaram mais com a gente, então eu tenho tantos amigos médicos, era tanta gente querendo cuidar de mim, da minha família, que eu ficava assim, meu Deus, é muita graça. Eu não fui internada, não fui nada, eu não precisei, porque eu tinha atendimento, assim, era gente me monitorando, gente querida querendo cuidar. A gente recebeu a ajuda de tudo quanto é lado, era carinho de todas as formas. Teve uma que falou assim, a gente quer te ajudar. Eu falei, não precisa fazer compra, não precisa não, tem compra aqui para 2, 3 meses, não vai vencer as coisas, porque o pessoal está trazendo coisa demais. Aí chegava, então tá, eu já sei o que eu vou levar. Vinha com uma cesta de Nutella, chocolate, só essa porcariada que menino ama, mas isso é para trazer leveza para os meninos, eu já estou sofrendo muito. Pergunta se você estava achando ruim. Comendo aquelas coisas todas, e era sorvete, e era isso, e aí trazia, deixava as coisas. As pessoas mandavam cesta de café, mandavam mimo, tudo para poder falar desse amor. E é claro que aí meu bebê cresceu, depois as coisas foram se ajustando. Quando eu fui virar o ano, esse Réveillon estranho que a gente viveu, né? Eu fui dormir, talvez, um dos Réveillons mais felizes. Olha que loucura. Todo mundo fala, apaga 2020, apaga 2020. Não, não apaga 2020, jamais apagarei. Porque eu recebi muita cura da minha alma, assim, no sentido de gratidão, de percepção. É claro que houve muitas perdas, mas os ganhos foram muito maiores. Essa é a minha realidade. Isso não pode fazer, aí é um perigo muito grande. Eu não posso pegar a minha história e querer que ela seja um balizador da história dos outros. Não dá para falar, cada um tem a sua. E cada um tem que respeitar a sua. 2019, para mim, foi um ano infinitamente pior do que 2020. 2019, eu estava mergulhada numa tristeza, uma depressão, uma angústia. Só Deus sabe como que eu estava naquele Viva Sua Real Beleza, né? Que eu tive prestes a desmarcar na véspera. De tão ruim que eu estava ali. Eu estava um caco ali. Um caco, que é uma outra história, que eu não cabe contar aqui agora, as razões e os motivos. Então, é todo um processo, né, de reconciliação e de agradecimento. Eu não estou vivendo um momento da minha vida agora mais religioso, vamos dizer assim. Eu já fui mais religiosa no sentido dos ritos, no sentido, mas talvez eu nunca tenha estado tão conectada. Porque a gratidão, ela faz com que seu coração abre a casa inteira. É mais ou menos assim, olha, às vezes a gente pode até usar a religião para isso, né? Para abafar algumas coisas. Eu comecei a fazer análise, estou fazendo terapia, estou fazendo acupuntura, estou fazendo tratamento psiquiátrico, eu estou fazendo tudo junto. Para poder superar todo esse momento, né? Então, aos poucos, eu comecei a fazer o desmame do remédio, e aos poucos eu vou me ajustando. E esse processo da terapia também tem sido muito revelador para mim. Eu mexi numa caixa de abelha que agora eu tenho que mexer, mas a abelha é bom que dá mel, né? Não é caixa de marimbondo, assim, tem muita coisa bonita ali. E eu acho que perdi aqui o que eu estava falando, peraí. Eu fui olhar para a cara da Nádia, eu saí do foco, a onda veio, ó, mas depois eu lembro. O que eu estava querendo dizer... tá. Essa questão da conexão. Eu queria dizer o seguinte. Agora eu lembrei. Imaginemos que o nosso coração, a nossa casa, né, seja o nosso coração seja uma casa. Essa metáfora. E aí, você todos os dias é convidado a abrir a janela para que entre o sol. Né? Então, tem dia que tem janela que se abre toda, né? Mas tem um quartinho ali, ou 2 quartos, que você não abre nem a porta. E aí, a gratidão é como se fosse aquela faxina que chega e fala assim, vamos abrir as janelas todas, abrir a cortina para deixar ventilar. E aí, quando a gente tem aquelas mágoas, aqueles rancores, aquelas dores escondidinhas, a gente fica assim, não, a faxina vai só até aqui. Daqui para lá ninguém entra.
Ninguém abre esse portinho, ninguém abre esse armário, esse guarda-roupa aí, nem pensar. E aí as coisas ficam travadas, né? Não acontecem. E eu estou fazendo essa experiência agora, num cenário completamente adverso, né? Porque o mundo não mudou, né? Quem mudou foi a Ivna, né? Quem está mudando, na verdade, aí, porque o mundo está cada dia pior, assim, se for olhar nessa perspectiva do que a gente está vivendo, está até pior. Mas é a perspectiva de abrir os cômodos e deixar que a luz entre. Certinho? Aí eu queria compartilhar uma música para fazer dela a nossa oração, que fala exatamente desse oceano. Inclusive, a vocalista tá carequinha também, né? Porque foi pós um câncer aí esse show. É bem, bem bonita essa canção. Ela é em inglês, mas está com a legenda, que chama Oceanos. Acho que muita gente conhece, né? Então, que a gente tenha coragem de atravessar esses oceanos. Então, que essa música seja a nossa oração. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Tá compartilhando? Peraí. Oi, Ivna, não apareceu ainda não. Peraí, não? Não, só estava escutando a música, não estava aparecendo aquela imagem que a gente testou, não. Peraí. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Vamos lá. Voltou para mim? O que está acontecendo? Não, compartilhou. Voltou para você, Ivna. Voltou para mim. Vou colocar para compartilhar novamente. Vou ver se vai dar certo. Deixa eu pegar aqui a música do início. Tudo bem? Peraí, galera. Não sei por que que... Ah, tá. Compartilhar. Nossa. Cadê? Estava tão bacana, agora depois. Call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be in the presence. Oh, Spirit, lead us. Spirit, lead. Let me walk upon. Oh, wherever you would call us. Take me deeper than my feet. Yes, God. Come on, sing it out. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever run. Come on, you sing. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Take me deeper than my feet could ever run, and my faith will be made stronger. Oh, would you lead us, Spirit? Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever run, and my faith will be made stronger. Tá mudo. Gostaram da canção? Muito bonita. Muito bonita. E o verso que ficou repetindo muito forte: Espírito, guia-me até onde minha confiança não. Espírito, guia-me até onde a minha confiança não tem limite. Será que a gente poderia repetir? Vamos lá comigo? Espírito, Espírito, guia-me guia-me até onde minha confiança até onde minha confiança não tem limites. não tem limites. Eu queria pedir licença a vocês para que a gente pudesse terminar com uma oração. Não sei qual que é a sua religião. Como católica, eu vou invocar a Santíssima Trindade. Você fique dentro da sua espiritualidade à vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queremos, Senhor Jesus, nesta noite, primeiramente agradecer. Agradecer para que a graça possa descer e para que a graça possa nos alcançar.
Já que graça é dom imerecido, nós estamos aqui de mãos vazias. Não porque somos bonitas, bem-sucedidas, porque somos A, B, C ou D, porque sabemos fazer isso ou fazer aquilo. Mas estamos aqui de mãos limpas para agradecer e reconhecer. Porque tudo é teu, ó Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque é do Senhor todas as coisas. Então, Jesus amado, Jesus querido, venha nos visitar nessa noite. Venha fazer morada agora no nosso coração. Venha entrar na nossa casa e abrir e fazer com que nós tenhamos a coragem de abrir todas as janelas que estão fechadas. Que nós tenhamos a coragem de clamar o Espírito Santo para que possa nos conduzir a essa experiência de abrir aqueles quartos trancados, aquelas gavetas que já estão até travadas de tanto tempo que estão fechadas. E que ao abrir cada uma dessas gavetas, ainda que eu não encontre lá coisas que me façam bem, que me gerem bem-estar, talvez eu vou encontrar até coisas que me causam dor e sofrimento, eu tenha a simplicidade, a humildade de agradecer. Afinal de contas, nós chegamos até aqui, cada um com a sua idade, com a sua história, como um somatório daquilo que é positivo, daquilo que é negativo, das superações, das perdas e dos danos. Então, visita-nos, Senhor, nessa noite. Que essa graça possa alcançar também todos que sofrem, todos que estão desesperados, todos que estão nos leitos dos hospitais, todos os profissionais de saúde que estão desesperados, cansados, todas as pessoas, todas as crianças que agora sofrem de depressão, de angústia, de ansiedade, todos os pais e mães de família desesperados com a falta de recursos, todas as pessoas endividadas, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia, que a nossa miséria encontre morada no seu coração. Isso é misericórdia. Abra-nos para o sentimento de gratidão, de solidariedade, de percepção da necessidade daquele que está do meu lado. E dá-nos um coração igual ao teu. Amém. Acho que acabei, né? Amém. Acho que acabei. Ivna, obrigada mais uma vez, né, por ter aceitado o convite, por estarmos juntas aqui. Tenho certeza que tocou o coração, né, de todas as meninas que participaram hoje. Então, a nossa gratidão, até pelo seu testemunho de vida, né, você compartilhou intimidade, compartilhou momentos, né, doídos que você enfrentou no ano passado. Então, assim, a gente agradece também essa partilha, essa confiança e a nossa gratidão. De coração. Namastê.